Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Homens de Honra. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Cal, um garotinho que vive com seus pais em uma aldeia remota. Lá o seu pai trabalha como cultivador de milho. Vendo seu pai trabalhar duro todos os dias, ele sente pena dele e toma a iniciativa de ajudá-lo. No início, seu pai não permite. Ele diz que Cal deveria se concentrar em estudar e brincar como outras crianças. Mas depois de Cal continuar insistindo, o seu pai finalmente permite que ele o ajude. Alguns anos depois, Cal, que já está crescido, está trabalhando no jardim, quando de repente a sua mãe vem dizer a ele para se preparar. Hoje é o dia da partida de Cal para participar da seleção de treinamento militar naval dos Estados Unidos. No momento da sua partida, seu pai lhe pede que ele prometa nunca mais voltar ao vilarejo. Embora seu pai fique triste por ter que dizer essas palavras, ele fez isso porque queria que o seu filho pudesse se concentrar no trabalho e se tornar uma pessoa de sucesso na cidade, sem ter que pensar na sua família. Quando ele chega na base militar, Cal se torna um cozinheiro, pois naquela época os militares americanos não permitiam que os negros se juntassem aos militares. Eles ainda pensavam que os negros eram apenas escravos que tinham que trabalhar servindo aos brancos. No dia seguinte, Cal e seu amigo observam os alunos brancos nadando, e seu amigo explica que os horários da natação dos brancos e negros são diferentes. Então, Cal se pergunta por que eles têm que ser distinguidos, se ambos são humanos, e também decide nadar. Quando Cal chega, todo mundo ali o insulta, até mesmo o capitão do navio, que ordena que seu assistente o expulse imediatamente. Por causa do incidente, ele fica trancado na sala de punição, mas quando o capitão do navio chega lá, ele diz que ficou impressionado com a velocidade do nado de Cal. O capitão então o coloca na equipe de natação de resgate e Cal fica muito feliz. Ele até escreve uma carta para contar a novidade aos seus pais. No dia seguinte, ele viu um helicóptero caindo no meio do mar. Em pânico, o capitão do navio imediatamente ordena que um mergulhador salve o piloto do helicóptero. Depois de uma longa espera, o mergulhador finalmente traz o piloto para o navio. O nome desse mergulhador é Chef Sunday. Ele é um dos mergulhadores com a patente de mestre-chefe da Marinha, chefe da maior equipe de mergulho. Mas infelizmente, embora o piloto tenha sido tirado do helicóptero com sucesso, a sua vida não pôde ser salva. Então, um segundo mergulhador desce para resgatar o copiloto que ainda está no mar. Nessa época, um mergulhador só podia salvar uma pessoa de cada vez, porque a roupa de mergulho pesava mais de 200 quilos. Quando o segundo mergulhador desce, a corda de segurança acaba se rompendo, fazendo com que o mergulhador caia imediatamente no fundo do mar, e depois o Chef Sunday decide saltar desesperadamente para salvar o copiloto sem usar uma roupa de mergulho. No final, ambos conseguem sobreviver, mas os seus pulmões ficam gravemente feridos e ele acaba internado no hospital. O médico também o proíbe de mergulhar novamente até que ele estivesse completamente curado. Quando escuta o veredicto do médico, ele fica tão frustrado que faz uma confusão, mas no dia seguinte ele vai explicar o acidente. No julgamento, toda a marinha militar está presente, incluindo o Cal. O capitão então decide rebaixá-lo como treinador da equipe de mergulho. Quando o julgamento termina, ele vai até o capitão e pede para ser autorizado a participar do treinamento de mergulho no quartel-general. Ele diz que ficou surpreso ao ver o resgate do Chef Sunday e agora ele está destinado a se tornar um mergulhador de resgate como ele. Vendo a sua forte determinação, o coração do capitão se derrete e ele permite que Cal troque a divisão de natação pela divisão de mergulho. No dia seguinte, ele chega ao campo de treinamento e ao entregar a carta de serviço, os guardas parecem confusos, porque até agora nenhuma pessoa negra havia sido autorizada a entrar na base marítima. Não demorou muito para que Chef Sunday saísse, mas ele será o treinador do campo de mergulho. Então ele diz que o seu objetivo é chegar lá, mas o Chef Sunday zomba dele, dizendo que o negro não merecia ser um mergulhador, só merecia ser cozinheiro. Ouvindo seu insulto, Cal só pode ficar em silêncio e ter paciência. Depois que o Chef Sunday sai, ele fica esperando no portão até a noite. Quando o Chef Sunday volta, ele já estava cansado de ver Cal ainda fora do portão e diz que o levará de volta para sua vila. Mas Cal se recusa e diz que ele tinha prometido ao seu pai que se tornaria um membro da marinha. Ver a sua determinação faz com que ele finalmente deixe Cal entrar no acampamento. Em seguida, ele é abordado por um estudante chamado Snow Hill. Ele era a única pessoa branca disposta a dizer olá para Cal, independente da sua cor. Ele então informa que aquele acampamento é liderado por um ex-fuzileiro naval chamado Sr. Papi. Snow Hill então o escolta até o seu dormitório, onde há um novo aluno branco que não aceita a chegada de Cal.
Quando o chefe Sunday chega, ele explica a todos os alunos que Cole agora faz parte do campo de treinamento de estudantes no acampamento. Ouvindo as palavras do treinador, os outros alunos deixam o dormitório e dizem que é melhor sair da marinha do que dormir no mesmo quarto que um negro. À noite, Sunday força Cole a se levantar e o arrasta para fora, dizendo que a partir de agora, Cole deve saber a sua posição. Ele não merece ser preguiçoso, porque o capitão aceitou um negro como ele. Seu nome agora está manchado, e Cole só consegue sobreviver às torturas do treinador. No dia seguinte, o chefe Sunday começa o primeiro treinamento de Cole, explicando que neste primeiro exercício haverá muita gente reprovando, porque nadar e mergulhar são duas coisas muito diferentes. Ele sabe que Snow Hill é o melhor nadador da sua cidade natal, então ele testa suas habilidades de mergulho, lhe dando um soco antes de jogá-lo na água. Como ele não tem habilidade nenhuma com mergulho, o chefe imediatamente o tira do treinamento, e dia após dia, Cole e os outros alunos continuam a se submeter ao treinamento até a chegada do exame escrito. Cole obteve notas ruins no exame escrito, e o oficial explica que se no próximo teste houver uma nota ruim novamente, então ele será expulso do programa. Durante as férias semestrais, ele decide ir para a biblioteca da cidade para estudar, onde ele conhece uma bibliotecária chamada Joey. Ela é uma estudante graduada em enfermagem, mas quando Cole pede a ela para orientá-lo a estudar, ela se recusa e diz que o conteúdo da marinha é muito difícil e levará meses para Cole aprender. Com a persistência de Cole, ela decide ajudá-lo a estudar e finalmente ele consegue boas notas. Mais tarde, o chefe Sunday volta a ensinar mergulho, então ele ordena 2 novos estagiários chamados Hork e Eshar para soldarem o navio afundado. Mas enquanto Eshar estava soldando, de repente o navio se moveu até quase cair em um barranco. Em pânico, Eshar fica preso, e lá em cima todos ouviram os gritos de Hork e Eshar pedindo ajuda. Cole então se oferece para salvar os dois porque não tem outra escolha. O chefe Sunday então lhe dá 5 minutos para salvar os dois, antes que eles fiquem sem ar. Enquanto ele está tentando resgatá-los, Hork está em pânico e acaba fugindo de Cole, que fica irritado, mas continua concentrado em continuar a sua missão. Depois daquele dia, o chefe Sunday entrega o prêmio do comandante da marinha, mas o prêmio foi para Hork, embora Cole tenha sido fundamental para salvar as vidas dos seus camaradas. O comandante ainda se recusou a reconhecer os seus serviços, só porque ele é negro. Os outros estudantes que viram a paciência de Cole sentem empatia e lentamente começam a querer ser amigos dele. No próximo dia em que ele liga para sua família no vilarejo, sua mãe o informa que o seu pai havia falecido. Ele fica muito triste quando sua mãe lhe diz que o seu pai propositalmente não lhe contou sobre a sua doença para que Cole pudesse se concentrar em estudar e alcançar seus objetivos, sem se preocupar com a condição de seu pai que estava gravemente doente. A mulher do chefe Sunday vê Cole chorando e diz que ambos tiveram o mesmo destino. Ela também está triste porque hoje é o seu aniversário de casamento e o chefe Sunday escolheu festejar com o seu parceiro. Então ela convida Cole para ir ao bar onde seu marido está festejando. Quando eles chegam ao bar, de repente todos os membros da marinha olham para Cole e relatam isso ao chefe Sunday. Ele então imediatamente repreende Cole e diz que os negros não merecem estar ali. Ouvindo os insultos, ele fica bravo, pois foi a primeira vez que ele ousou ir contra o seu treinador. Ele diz que seu treinador está com ciúmes, porque ele é muito melhor que ele. Quando Joey chega ao bar, ela fica confusa com a confusão. O chefe Sunday então desafia Cole a disputar com ele quem segura a respiração por mais tempo embaixo d'água. E se Cole perder, então o chefe o removerá do treinamento. Mas se Cole ganhar, ele deixará Snow voltar para o acampamento. E Cole, que estava muito farto de todos os insultos do seu treinador, imediatamente decide aceitar o desafio. Cole finalmente vence o jogo, mas agora está confuso porque Joey não está em lugar nenhum. Ele imediatamente vai atrás dela e pergunta por que ela partiu. Então ela explica que só foi até lá para se despedir, porque ela tinha sido aceita para um trabalho fora da cidade e estava partindo amanhã. Ele fica surpreso e então imprudentemente se aventura a pedir Joey em casamento, prometendo que vai atrás dela depois que se formar. Em seguida, o Sr. Papi chama o chefe Sunday e pede a ele não passar Cole no exame de amanhã, pois não quer que nenhum negro se forme no seu campus. Embora ambos não gostem de Cole, o chefe odiou a maneira como o Sr. Papi abusou da sua posição para tal ganho pessoal. Desde o incidente de ontem, ele percebeu que Cole era muito melhor que ele, mas mesmo assim não pode recusar as ordens dos superiores. Então transmitiu a ordem para Cole. Ambos discutem porque Cole ainda quer fazer o exame, mas o chefe perde a cabeça imediatamente e joga o rádio que o pai de Cole lhe deu. Vendo que a única coisa que seu pai deixou foi danificada, Cole fica muito mal. Mas no dia seguinte, quando todos os participantes estavam se preparando, inesperadamente Cole aparece.
Então ele olha para o seu treinador com um olhar cheio de confiança e vê que o chefe Sunday permitirá que ele faça o exame. Depois que todos os participantes estão prontos, o exame começa e cada participante precisa de uma bolsa contendo o kit de teste. Mas quando chega a vez de Cole, a bolsa dele foi rasgada por ordem do Sr. Papi. Dentro da água ele não sabe de nada, ele ainda estava tentando encontrar o equipamento por várias horas. Todos os participantes saem da água até que apenas Cole fica lá dentro, e o Sr. Papi, que monitora o exame, diz ao chefe para deixar Cole ficar na água até ficar sem fôlego. O chefe Sunday se sente em um dilema, porque não poderia desobedecer às ordens do Sr. Papi, porque sua carreira estaria arruinada. Enquanto isso, Joe está no trabalho, sentindo um mau pressentimento em relação a Cole. Ela decide correr para o local do exame, até que à noite Cole ainda estava dentro do mar. O chefe e os outros examinadores parecem estar começando a ficar preocupados, e o Sr. Papi não para de gritar por telefone, dizendo ao chefe para não ajudar Cole. No meio da preocupação, ele finalmente decide ir contra as ordens do chefe e imediatamente ordena aos outros participantes que tragam Cole para a superfície. Mas quando eles tentam puxá-lo, Cole aparece na superfície e consegue passar no teste. No dia seguinte, na cerimônia de formatura, Snow vem ao acampamento para lhe contar a boa e a má notícia. A boa notícia é que a Marinha permitiu que ele iniciasse o treinamento de mergulho novamente, e a má notícia é que o chefe Sunday foi demitido por desafiar as ordens do Sr. Papi. Cole só pode ficar em silêncio. Enquanto ele arruma suas coisas, ele fica surpreso ao ver que o rádio do seu pai tinha voltado intacto. Ele descobriu que o chefe Sunday o consertou. Alguns anos depois, Cole é agora um mergulhador sênior da Marinha, e ele também é casado com Joe e tem um filho. Atualmente, ele está realizando a maior missão da história do mergulho militar nos Estados Unidos, encontrar uma bomba nuclear que afundou no fundo do mar. O comandante lhe disse que quando a bomba explodir, o poder da explosão poderia fazer uma região inteira ser completamente destruída. No início, o comandante duvida que Cole pode completar a missão sozinho, mas ele prova novamente a todos que é o melhor. O sucesso de Cole é transmitido a todos na TV. Ele, que costumava ser desprezado só por causa da sua cor, agora é um herói. O comandante então ordena aos outros membros que levantem a bomba para a superfície, mas quando a bomba é levantada, a corda arrebenta e Cole tenta segurá-la, mas acaba sofrendo um acidente. Quando Cole acorda, ele fica chocado porque está no hospital. Joe então o informa que ele está lá devido ao acidente de ontem. Sua perna foi quase cortada e ele foi sentenciado a não poder andar novamente. Ouvindo isto, ele fica chocado e sente vergonha por não ter conseguido deixar o seu pai orgulhoso. Enquanto isso, o chefe Sunday está internado em um hospital psiquiátrico devido a uma depressão severa por ter perdido a sua licença militar. No dia seguinte, quando ele estava sentado sozinho, uma enfermeira lhe deu um jornal onde ele vê a notícia sobre o acidente. Como seu ex-professor, ele se sentiu na obrigação de ir ver Cole no hospital. Em seguida, o comandante e seu assistente chegam para ver Cole, não muito tempo depois que o capitão da marinha, chamado Hanks, também chega lá. Cole implora para ser autorizado a voltar ao trabalho quando se recuperar, mas vendo seu atual estado, o capitão Hanks relutantemente afirma que ele nunca mais seria capaz de mergulhar. Ouvindo as palavras do capitão Hank, ele mostra uma história de jornal sobre um orgulhoso piloto da Força Aérea que só tinha uma perna. Ele pediu ao capitão Hanks que lhe desse algumas semanas para provar que ele também era capaz de desempenhar as suas funções e se tornar um orgulho para a Marinha. Ele também pediu ao médico que amputasse a sua perna para não interferir em sua missão. Todos aqueles que ouviram a conversa imediatamente repreendem Cole e se opõem ao seu desejo. Cole sente um dilema se ele deve desistir dos seus sonhos e viver uma vida normal com a sua família pequena, ou se manter perseguindo seus sonhos. Depois de decidir, ele finalmente escolhe perseguir os seus sonhos novamente. Enquanto se recupera da cirurgia, ele começa a praticar o hábito de viver com apenas uma perna. Enquanto pratica, o chefe Sunday entra e diz que ontem, quando leu a notícia sobre Cole, ele sentiu que o destino de ambos era o mesmo, ou seja, ambos estavam mal porque não podiam mais mergulhar. Mas como seu ex-professor, ele sabia que Cole é um homem que nunca desiste, e então prometeu tentar convencer os oficiais da Marinha a deixá-lo voltar ao mergulho. Ele também o ajudará durante o período de recuperação pós-operatório. O dia da conferência chega junto com a determinação do destino de Cole na Marinha, mas infelizmente, um guarda impediu a entrada do chefe Sunday na sala de audiências. Depois de Cole responder algumas perguntas, o capitão Hanks ordena a um dos guardas que traga um traje de mergulho e desafia Cole a andar 12 passos com o traje que pesa mais de 200 quilos. Então, assim ele permitiria que ele fosse um mergulhador novamente. Fora da sala, o chefe Sunday força o guarda a deixá-lo entrar na sala de audiência.
Ao abrir a porta, ele fica surpreso de ver o Capitão Hanks dizendo a Cal para usar o traje de mergulho de 200 quilos. Nesse momento, a esposa de Cal e seu filho acabam de chegar para testemunhar a luta do seu pai. O chefe pede ao superior por leniência, já que a maioria das pessoas comuns acha difícil andar com um traje de mergulho tão pesado, mas Cal continua tranquilizando o chefe com um olhar confiante. Ele provará que o traje não é um obstáculo para alguém realizar o seu sonho. Vendo a determinação do seu aluno, o chefe Sunday escolhe apoiar a decisão de Cal. Então, depois de vestido, ele se levanta e com muito esforço ele finalmente consegue completar os 12 passos. Vendo seu empenho, o Capitão Hanks e todos os superiores decidem concordar em deixar Cal voltar a integrar a equipe. De repente, todo o público se levanta e aplaude maravilhados ao ver a luta de Cal. Em meio às comemorações, o chefe sente que seus deveres como professor haviam sido cumpridos. Então ele se afasta e saúda o estudante negro, que lhe ensinou uma valiosa lição de vida, a determinação de realizar os seus sonhos. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.